Hello, seguimores! Tudo bem? How's it going? Seja bem-vindo, bem-vinda, ou como falamos em inglês, a warm welcome to you all. Um bem-vindo caloroso a todos vocês. Ao pé da letra. Então vamos começar. Para quem não me conhece, ou não me conhece tão bem, eu sou Hugo Grun, professor nativo de inglês. Hugo Grun, né? A pronúncia é diferente em inglês mesmo. E nessa aula que não vai durar muito tempo, vou te mostrar que é possível falar inglês tão bem quanto eu falo português. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, ache que o inglês não é para você, sofra com pronúncia e confiança em você mesmo, esteja sem tempo ou não consiga fixar palavras. Fique tranquilo que eu tô aqui pra te ajudar. Fique tranquilo que vou falar sobre como vai funcionar. E se você for top como eu acredito que você é, eu tenho um presente da hora no final da aula. Combinado? Se você quer fazer mais dinheiro, viver bem mesmo, conseguindo o trabalho digno que você merece no Brasil ou até aqui na gringa, pra se sentir realizado profissionalmente, você está no lugar certo. Se você quiser fazer uma pós, viajar esse mundão em paz e tranquilidade, pra aproveitar cada segundo sem depender de ninguém, ou não consegue ser você mesmo e se expressar da mesma maneira de como você se expressa no português, então você também está no lugar certo. Eu tô cansado de ver brasileiros não se realizando na vida por causa desse negócio do inglês. Eu sei que falar inglês tão bem quanto eu falo português parece ser difícil e bom demais pra ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar ouvindo o que eu tô falando, eu talvez duvidaria e pensaria, mas quem é esse gringo na fila do pão pra me dizer isso? Segura que eu já vou te falar quem sou eu. E eu já vi isso acontecendo comigo e com muitos dos meus alunos. E se eu não tivesse visto isso acontecer tanto comigo quanto com eles, eu também não iria acreditar. Olha o que alguns alunos estão falando aqui. I'm learning speak English like you Uruguai speak Portuguese. Eu sou a Taimara, eu sou do Mato Grosso, do Brasil, tenho 30 anos, sempre tive essa vontade de aprender inglês, porque é uma língua que realmente tem importância no Brasil. E aí foi quando eu vim fazer intercâmbio aqui na Austrália. Antes do curso, eu realmente não conseguia entender, era complicado. Teve uma vez que eu trabalho no Guzman, e aí a mulher veio falar comigo em inglês, e eu tava no meu intervalo, tava comendo um pão, e ela falou, eu entendi bridge, achei que era uma coisa com ponte. Eu falei, onde tem ponte aqui? Aí eu falei pra ela repetir devagar. Ela, your bread. Eu, my bread. Eu falei, entendi bridge. Teve um monte de vezes que eu passei vergonha aqui. Eu lembro do primeiro vídeo que eu vi, que você tava falando português, eu achei que era brasileiro. E aí, no final, você falou, venha falar inglês tão bem quanto eu falo português. E eu falei, nossa, ele não é brasileiro. Eu preciso aprender por esse método, saber como que ele fez pra conseguir tanta fluência no português e, de repente, eu consiga no inglês. E aí foi aí que eu resolvi que queria fazer o seu curso. No começo foi muito difícil de entender o que eles falavam e eu ficava, o quê? Não tô entendendo. E aí depois com o método do Hugo Grum, eu realmente consegui entender o que eles falam e me comunicar melhor. Consigo ver que eu tô sendo compreendida também. Consigo ver no meu dia a dia as coisas que eu aprendi no curso, que você explica, que eu falo, isso eu vi no curso. Isso é assim, igual o Hugo falou. I'm doing course Hugo Group and I'm happy now because it's easy. Love it. Hello, meu nome é Viviane, eu sou brasileira, sou estudante do Hugo, do método Inglês Sem Sofrência. I'm very shy speaking English with my friends. Now it's possible, now my English is better. I'm confident, I understand my boss, my co-works. It's possible I'm going cinema and I understand English. I'm feeling comfortable after your course because I practice every day in my English. This course is very important for me because it's simple and it's online. O Inglês Sem Sofrência vai te ajudar a falar inglês em tempo recorde. Eu achei muito mágico como é eficaz. Agora eu me sinto bem mais confiante para falar inglês. Muito obrigada, Hugo. Thank you so much. My name is Flávia Rodrigues, I'm from Minas Gerais, Brasil. Sou uma das alunas do curso Inglês Sem Sofrência do nosso queridíssimo Hugo. O curso me ajudou na minha vinda aqui para a Austrália. Quando eu cheguei aqui, eu comecei o curso de inglês. Por mais que eu tenha me preparado um pouco no Brasil, eu fiquei um pouco perdida no início, na escola, com o professor o tempo todo falando em inglês e tudo mais. Então eu comecei a seguir o Hugo e decidi fazer o curso. É um curso excelente, considero como um privilégio você ter um professor que é um nativo e fala sua língua e fala tão bem, né? Inglês Sem Sofrência with Hugo Grum is the best course ever. I just learned to speak English as well as Hugo speaks Portuguese, so don't miss it. Bye! É disso que eu tô falando. E
você? Você também quer aprender a falar inglês tão bem quanto eu falo português? Como foi o caso de muitos deles? Eu acredito. Não, pera. Eu sei que você quer falar inglês tão bem quanto eu falo português. E por esse motivo, eu tô aqui para falar com você, que tem o sonho de conquistar a tão sonhado fluência em inglês. Com você, que não aguenta ficar mais perdido. Com você, que não se sente confiante. Com você, que já acha que tá fora da idade para aprender um novo idioma. Com você, que já travou falando com nativo. Com você, que quer o emprego dos sonhos. Com você, que já perdeu uma oportunidade de estudar uma pós afora pela falta de inglês. E com você, que quer ser um cidadão do mundo com a língua franca, inglês. Mas antes de eu te ensinar como funciona esse método incrível, deixa eu te contar rapidinho como foi que eu cheguei a falar português desse jeito e desenvolver um método inglês sem sofrência. Aí você me pergunta, mas Hugo, quem é você na fila do pão e como você desenvolveu esse método? Você me vê hoje assim, super fluente em português, um homem de respeito, só que não, né? Eu espero. Mas é verdade, tenho um bom emprego ensinando inglês na faculdade, cheio de seguidores, seguimores, fazendo altas viagens, conhecendo lugares maravilhosos. Mas nem sempre foi assim. O que você provavelmente não sabe é que eu era muito parecido com você, e já passei pela maioria das dificuldades que você passa. Só que aprendendo português, que é muito mais difícil do que o inglês, viu? E não o inglês como você. Eu também passei por um período de insegurança. Eu me sentia triste, frustrado, porque eu não conseguia me expressar em português. Ficava com cara de paisagem quando algum brasileiro falava um pouco mais rápido comigo. Aí eu pensava, tá, eu entendi algumas palavras, mas fiquei viajando na maior parte do tempo do que ele falou. Eu não conseguia entender ninguém e ficava completamente perdido e chateado por causa disso. Eu voltava para casa angustiado e estressado por causa de uma língua. Eu bati cabeça por muito tempo tentando aprender sozinho e caçando métodos malucos na internet. E foi nessa época que eu me apaixonei pela cultura brasileira. Assim que eu comecei a andar com vocês, lá em 2013, mas eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu sofri tentando achar um melhor jeito de aprender rápido e de forma eficaz. Que nem barata tonta mesmo, sabe? Eu me jogava nas conversas e festas brasileiras. Eu tentava caçar aulas na internet, mas não fazia ideia do que eu tava fazendo. E eu escutava música sertaneja sem parar. E olha só, quem passava pela sofrência? Eu, ao invés do cantor, sabia? Eita mundão. Sabe aquele sentimento de ficar perdido numa roda de pessoas sem entender o que o povo tá falando? Sabe como é ficar boiando? Sabe como é não conseguir interagir nas conversas dos seus amigos? Pois é, eu já passei por tudo isso e muito mais. Eu já perdi as contas do número de vezes que fiquei escutando música, indo pros rolês perdidão. Eu não sabia o que olhar, como estudar, como aprender. Eu aprendi batendo cabeça mesmo. Eu realmente fiz de tudo para chegar ao ponto que eu tô hoje. E pensando retrospectivamente, o que faltava na época realmente era um método. E não um método para me ensinar o significado de uma palavra, mas um método para me direcionar pelo caminho ideal para chegar onde eu realmente precisava chegar. Eu precisava ter um método, precisava ter um guia, alguém que fosse assim, gente como a gente, que levasse a vida numa boa, para me mostrar quais caminhos eu deveria seguir para aprender rápido e de forma organizada. E depois de ter martelado a cabeça por anos, ter passado muito perrengue, eu finalmente aprendi a falar português. Mas o que tem a ver eu falar português com inglês? Tudo a ver, porque foi o método que eu desenvolvi para estudar que me trouxe a fluência que tenho hoje no português. E esse é o mesmo método que eu uso para ensinar aos meus alunos. E eles têm as mesmas dificuldades e sonhos que você tem. Inicialmente, eu até trabalhava em uma das melhores escolas de inglês de Sydney. Eu estava confortável, mas eu era um professor qualquer. E como se fosse num estalo de dedos, a pandemia começou e eu estava sem emprego. Naquela época, eu havia trazido musão de outro estado para morar comigo. E ela ainda estava com visto de estudante. E havíamos nos mudado para um apartamento bem pequeno e pagando bem caro. Eu estava sem opção. Eu tinha que me virar para segurar as pontas. Foi então que eu resolvi entrar no mundo digital e começar a ensinar no Zoom. Para nós professores antes, isso era doideira. Eu lembro dos perrengues que eu passava no Brasil. Na época que eu estava no Rio, a música Aproveita que a mamadeira tá cheia tava bombando. E eu não tinha um nível de português para entender isso. E você acredita que, na inocência, eu fui perguntar a um grupo de motoboy o que significava aproveita que a mamadeira tá cheia. Imagina a resposta e a zoeira. A quinta série reinou nessa hora, viu? Mas sério agora, uma vez eu estava viajando pelas regiões do norte e meu cartão
parou de funcionar. Imagina a dificuldade que eu enfrentei em explicar isso para o atendente do hostel. Eu tinha acabado de chegar. Só após muita dificuldade e muita mesmo, consegui resolver a situação. Imagina, né? Que PN. Após tantas aulas online, a ficha caiu. E percebi como eu tinha aprendido tão rápido. Foi errando e me colocando em várias conversas e situações diferentes. Que me tiravam da zona de conforto. Eu aprendi português de vez. Inicialmente, eu também buscava conforto. E chegando o processo como se fosse uma palestra para fazer parte da turma do fundão. Só de boa ali, de espectador, curtindo a vibe. Mas não, o conforto vem de um suposto desconforto. Ao me jogar, eu aprendi muito mais rápido, porque está muito mais no campo da ação do que no psicológico. Nessas horas, o psicológico trava a gente. E agora você me pergunta, por que eu? Quem é o Hugo na fila do pão mesmo? Eu não sou apenas um gringo que sabe falar português. Primeiro, eu tenho um diploma em letras e o certificado para dar aula de inglês como segunda língua. Mas isso é de menos. Eu já aprendi várias línguas, como espanhol, francês e agora chinês e japonês, e busquei lapidar as minhas técnicas de ensino em duas das melhores escolas de inglês aqui em Sydney. E hoje sou professor nas duas universidades mais renomadas da Austrália, dando aula de inglês avançado e acadêmico. Eu tenho mais de 3 anos de experiência somente em escola e mais de 9 anos como professor particular para todos os níveis e nacionalidades. Usando o meu método que eu refinei durante a pandemia, me tornei referência nas escolas e nas faculdades entre alunos e professores em como aprender uma língua bem e rapidamente. E faz tempo que minha agenda para aula particular está esgotada. Quando me dei conta, estava em vários podcasts, sendo seguido por brasileiros aprendendo inglês no mundo inteiro. E assim, me tornei o Teacher Hugo Graham, que vos fala hoje. Português bonito isso aí, né? Meu sucesso foi tão grande que outros profissionais, até nas escolas, começaram a acompanhar as minhas aulas para aprender comigo. E depois que eu conquistei tudo isso, eu me perguntei, tá legal, mas será que eu consigo empacotar o meu método e ensiná-lo online? E por que eu fiz essa pergunta? Porque nessa fase eu já tinha desenvolvido um método, um passo a passo replicável que está dentro do método Hugo Graham, no qual eu ensino você a falar inglês tão bem quanto eu falo português. Então, criei o meu curso online, Inglês Sem Sofrência. E a razão é simples, é porque hoje o que me move é a transformação que consigo gerar na vida dos meus alunos e da minha família, por meio do meu método. Hoje, eu sei que é possível falar inglês tão bem quanto eu falo português. E vou te mostrar como. E agora, eu tô dividindo com você tudo isso, porque eu sei que lá atrás não foi fácil para eu fazer o caminho inverso. Eu achava que para falar uma segunda língua muito bem, só seria possível para quem morasse fora ou tivesse um QI muito elevado. Eu não achava que um dia iria assistir o filme Cidade de Deus, que todo gringo ama, e conseguir entender sem legenda. E tem um brasileiro na minha equipe que acha que esse filme é muito ruim, mas ele tá errado. Maravilhoso. Eu também não achava que um dia eu fosse até ensinar português para outros gringos. E nunca imaginei que eu fosse estar noivo de uma brasileira maravilhosa, paixão. E conseguir me comunicar com ela e a família dela, tranquilidade e humor, sendo eu mesmo. E o mais importante, eu nunca pensei que eu fosse estar aqui te ensinando como aprender inglês, explicando em português. Isso para mim é a realização de um sonho. Se alguém tivesse me mostrado que isso era possível lá no início, com certeza eu teria sofrido muito menos. Eu sei que é horrível não conseguir entender e não se sentir confiante. O que eu quero que você entenda é que com um pouco de dedicação, a mentalidade certa e foco, é possível aprender sim a falar inglês tão bem quanto eu falo português. A gente sabe que o tempo aqui é limitado e mozão já tá olhando pra mim de cara feia. Eu falei muito. Empolgo mesmo, né? Não, se você chegou até aqui é porque você decidiu mudar sua vida e aprender a falar inglês tão bem quanto eu falo português. E tem uma ótima notícia. Você tá no caminho certo. E você é 100% capaz de se organizar e atingir o inglês que você sempre sonhou. Se você não sabe nada sobre inglês, ou se você já tem alguma base, se virou ou quer se virar na gringa, tentou algum método tradicional e acabou não tendo os resultados que esperava, eu vou mostrar exatamente o que você precisa saber para falar inglês tão bem quanto eu falo português. O que eu vou passar para você é o resultado da minha experiência pessoal de mais de 10 anos estudando e me aperfeiçoando na língua portuguesa. Mais de 9 anos ensinando inglês para brasileiros. E por mais que eu me esforce para explicar tudo para você nesse primeiro momento, não vai ser suficiente. Porque o que eu quero te oferecer é um conteúdo que realmente te tire de onde você está agora para te levar a falar inglês tão bem
enquanto eu falo português. Deixa eu adivinhar o que você tá pensando agora. Mas será que é pra mim? De uma coisa eu tenho certeza. Esse método vai funcionar. Pra você que precisa urgente de alguém pra te guiar e organizar os seus passos no aprendizado da língua inglesa. Para você que sonha em ir longe ao aprender inglês de uma vez. Para você que não consegue tirar os bloqueios e fica inseguro ao falar. E para você que precisa de um método simples e eficiente. E por que eu digo realmente deseja? Porque muitas vezes as pessoas esperam que os professores façam milagres da noite pro dia, colocando em ordem às vezes 30, 40 e até 50 anos de falta de rumo no inglês. O que vai acontecer é que sem processos complexos, a sua vida vai mudar para melhor com essas ferramentas. Mas como toda ferramenta, ela precisa ser utilizada, tá? Uma furadeira parada na garagem não coloca um quadro na parede de ninguém, não é? Essas ferramentas proporcionam uma didática simples e divertida para você aprender inglês. Te mostram de forma clara onde está o problema no seu inglês. É na mentalidade, forma de abordar, enxergar, estudar, será? Te mostram realmente como nós nativos falamos e te mostram quais devem ser as suas prioridades. E aí, preparado para falar inglês tão bem quanto eu falo português? Eu tenho uma oferta para você. E essa oferta é o método Hugo Groom Inglês Sem Sofrência, na qual vou te ensinar de uma forma clara, dinâmica e leve a falar inglês tão bem quanto eu falo português. Eu devo ter falado essa frase poucas vezes hoje, não é? E falei tantas vezes para garantir que ela entre na sua cabeça. Agora, vou te contar sobre as aulas, as ferramentas, sobre os bônus, sobre o preço que é ridículo de tão barato, it's as cheap as chips, tão barato quanto batata frita, como falamos em inglês. E também já vou falar sobre a minha garantia dupla. Uma delas é bem doida mesmo, mais doida que o padre do balão. Esse método é dividido em módulos. Todas as aulas foram gravadas e vão ficar disponíveis para você assistir durante um ano, mas esses módulos podem se modificar com o tempo, tá? Conforme eu for sentindo a necessidade, eu vou incluir mais aulas e ferramentas nesses 12 meses. Principalmente a parte de diálogos com minha família e meus amigos nativos. Agora, tem de tudo mesmo. Do zero ao intermediário. Tem muita gramática, tem muitos diálogos, cenas de filmes e músicas e até textos. Tem coisas longas, curtas. É um curso completão, um X tudo de curso. Agora, vou passar para vocês um resumão do curso. Então, são 10 módulos com mais de 100 aulas e vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Módulo 1. A semente. Nele, você vai dar seus primeiros passos e entender como estudar. Módulo 2. A raiz. Você vai aprender esse to be de vez e vai colocar em várias situações do dia a dia também. Vai aprender realmente a falar das suas ações no momento. Módulo 3. A rega. Você vai aprender a falar de posse e existência. Módulo 4. As folhas. Você vai aprender do presente, sua rotina, fatos gerais, seus hobbies e seus gostos. Vamos falar do do e does e os famosos phrasal verbs. Eita, você vai entender a rotina das pessoas. Módulo 5, as flores. Vamos decorar as preposições. Esse temido in, on, at. De vez. E vamos aprender nosso can e could nesse módulo também. Ensino como pedir coisas com educação, né? Important. Módulo 6. A formação do fruto. Vamos aprender o passado de vez. E vamos aprender a comparar e falar das melhores e piores coisas da vida usando o superlativo. Módulo 7. Vamos falar do futuro com will e going to. E aprender a falar de possibilidades e resultados no futuro. Módulo 8. A maturação do fruto. Vamos falar de quantidades. How much? How many? Como falar das coisas na sua vida. Será que é money? Nós não have? Módulo 9. A colheita. Vamos aprender a usar palavras-chave mais avançadas e falamos dos temidos gerúndios infinitivos. Quais são as suas vontades? E módulo 10, o consumo do fruto. Ai, delícia. Vamos falar de situações imaginárias, hipotéticas, verbos reflexivos e diálogos mais avançados com nativos. E vamos aprender a falar sobre as coisas que você fazia antes dessa transformação. E agora vem os bônus. Tenho certeza que você não vai querer perder. Então, aguenta aí. Vamos de primeiro bônus? Eu acho que quem ficou até aqui merece. Tá preparado? Bônus 1. Todo mundo que fizer sua inscrição no primeiro dia de matrículas abertas até as 11h59, horário de Brasília, vão ganhar um bônus de R$500 de desconto na matrícula. Não deixa pra terça que o preço vai subir, hein? Bônus 2. Você terá acesso ao meu curso intermediário para dominar o temido
Present Perfect. Esse é o tempo verbal que os brasileiros mais têm dificuldade, que conecta o passado ao presente. E esse curso também custa R$1.000. E vou te dar agora, numa boa, para você aprimorar os seus estudos. Outro bônus agora. As primeiras 15 pessoas que se matricularem no curso vão receber por 5 semanas uma mentoria em grupo semanal diretamente comigo. Ou seja, teremos por 5 semanas, 1 hora semanal, na qual vou me reunir com esse grupo de pessoas e elas poderão conversar diretamente comigo para tirar suas dúvidas e aprender coisas novas. Isso mesmo, vou esclarecer as dúvidas de cada uma das pessoas e poder explicar conteúdos em tempo real. PS, OBS, os R$500 de bônus serão válidos apenas para quem se matricular no primeiro dia de matrículas abertas até as 11h59, horário de Brasília. Antes, quero te falar do preço que vai custar tudo isso. E sério, vocês nem vão acreditar. É claro que não vai custar preço de banana na feira. Mas antes de eu te contar qual é o preço, vou falar sobre minha garantia dupla. Uma delas é bem doida mesmo. Inacreditável até. Você deve estar se perguntando, quanto vai custar esse seu curso de inglês, Hugão? Antes de falar o preço, deixa eu só te fazer uma pergunta. Imagina você se inscrevendo hoje no Inglês Sem Sofrência. Imagina que você vai aprender com um professor que tem como idioma nativo o inglês, que a primeira língua é o inglês. Imagina que você vai poder falar com esse professor tanto em inglês quanto em português. Porque esse professor sou eu, Hugo Groom, que vos fala hoje. E eu aprendi a falar português tão bem quanto falo inglês. Imagina quantas portas e oportunidades vão se abrir ao você aprender inglês na sua vida profissional e pessoal. Quanto isso vale para você? Agora pense aqui comigo. Quanto vai te custar o fato de você não saber falar inglês? Quantas portas vão se fechar e quantas oportunidades você vai perder? Ou pior que isso, quantas oportunidades você nem vai perceber que passaram por você. Afinal, se você não fala inglês, você nem vai perceber que aquela oportunidade é para você. Aquela chance de ganhar mais, aquele cargo mais alto que poderia ser seu, ou aquela chance de você trabalhar em outro país na sua profissão, ao invés de acordar às 5 da manhã para ir trabalhar com subemprego. Se você está aqui na Austrália, é a chance de ser um imigrante de dar orgulho, um imigrante de sucesso. São chances da sua vida que você pode perder pelo simples fato de não falar inglês. Que pena, bebê. Que triste, bebê. So, don't waste another day. Não perca mais um dia. Por tudo isso, você deve estar pensando num preço bem caro aí na sua cabeça, né? Claro que não vai ser de graça, não é? Mas pense aqui comigo. Só para você ter uma ideia. Uma aula particular comigo de 1 hora custa no mínimo $70, que é mais de R$220. E uma escola de inglês aqui na Austrália custa em média 200, 300 e até mais dólares por semana, mais de R$950. Agora vamos fazer um cálculo rapidinho aqui. Escola de inglês na Austrália, 950 por semana, vezes 4 semanas, que dá mais de 3.800, vezes 12 meses, R$45.120 por um ano. E eu nem mencionei o valor das passagens, moradia, seguro de viagem e todos os fatores obrigatórios e essenciais para você fazer um intercâmbio. Mas eu não vou cobrar nem perto disso. E como sou bonzinho, vou fazer uma promoção especial para vocês. Vou dar mais um bônus. O investimento no meu método, Hugo Groom Inglês Sem Sofrência, até 11h59, hoje, horário de Brasília, vai ser de apenas R$997. R$997. Por todas as ferramentas que vou te disponibilizar, com as aulas que eu gravei e vão te ensinar a falar inglês tão bem quanto eu falo português. E tudo isso disponível por 1 ano, mais os upgrades e qualquer atualização. Cada vez que eu gravar uma aula nova ou desenvolver uma ferramenta nova, eu vou inserir lá para você ter acesso sem nenhum custo adicional. Mas esse valor vai até as 11h59, tá bom? Depois desse prazo, você vai ver que eu não estou mentindo. E essa promoção vai expirar. Aí para você se matricular na minha turma, o valor voltará ao normal e será R$1.497. Não vai embora ainda, porque tenho mais uma coisa para te falar. Lembre-se que aqui nessa página tem um botão para você fazer a sua matrícula. Clica no botão agora mesmo e faz a sua inscrição. Aproveite essa oportunidade e não deixe ela passar. Não espere mais. Ganhe tempo aprendendo um método que é rápido e ganha mais dinheiro por saber falar inglês. Aperta esse botão agora para depois não se arrepender de não ter começado hoje. Bebê, seguimora, eu preciso que você entenda
que esse método é para você aprender inglês de verdade. Não aquele inglês pedido de escola ou de livro, o inglês do dia a dia mesmo. O inglês que eu vivo e o inglês que muitos dos meus alunos que conquistaram fluência vivem também. Agora faça as contas do custo dessa oportunidade. Quanto te custaria aulas particulares comigo ou com outro professor Nutella? Quanto custaria um intercâmbio? Escolas de inglês, livros. E agora? Tem a garantia muito louca. Se já não bastasse tudo isso que eu falei, tem também a minha garantia dupla. Eu vou tirar toda a responsabilidade das suas costas e colocar nas minhas. Elas funcionam da seguinte forma. A primeira é a incondicional. Ou seja, se você fizer a aquisição em um prazo de 7 dias corridos, por qualquer motivo você não quiser mais ter acesso ao curso Inglês Sem Sofrência, basta você me enviar um e-mail dizendo que você não quer mais, que não é pra você, independente do motivo, eu devolvo cada centavo que você investiu, sem te questionar, e o nosso lance continua sem compromisso. Eu dou a minha palavra. E agora vem a garantia mais louca ainda. Se em 12 meses você aplicar tudo que eu te ensinar, se eu e minha equipe analisarmos o seu histórico de utilização, o seu desenvolvimento, o curso e estudos, se você me provar que você fez absolutamente tudo e não obteve nenhum resultado, eu devolvo o valor do seu investimento. Os 997 mais R$100 para você dar um rolê ou tomar umas e voltar para sua rotina. Isso em forma de me desculpar por ter feito você perder seu tempo. Agora, é o seguinte, você tem 3 caminhos que você pode seguir. O primeiro caminho, você pode ignorar tudo que eu te falei, sentar aí com seu inglês zero ou aquele inglês meia boca, perdendo oportunidades e momentos por isso. O segundo caminho, você pode continuar pagando cursos de professores Nutellas, assistindo vídeos do YouTube, dicas no Insta, TikTok e torcer para que esteja no caminho certo, estudando sozinho sem alguém para realmente te guiar e para te fazer aprender inglês de verdade. Ou o terceiro caminho, você pode contar comigo, com a minha experiência, para te guiar nesse processo e contar com tudo que eu aprendi ao longo desses anos de muito estudo e não precisar gastar tanto tempo tentando encontrar o caminho certo, porque ele já foi trilhado por mim e eu quero literalmente pegar na sua mão e mostrar os atalhos. Basicamente, essas são as alternativas que você tem. Então não perca mais tempo. Clique aqui no link e dê esse passo. Vem fazer parte do meu bonde, bebê. Te garanto que vai valer muito a pena. Agora vou fazer um resumão de tudo que eu te falei. Por apenas R$ 997 até as 11h59. O método Hugo Grimm Inglês Sem Sofrência, completo com 10 módulos recheadíssimos de conteúdo para você construir a sua árvore do inglês. As unidades são dinâmicas e muito legais. E engraçadas também. 2. Um grupo exclusivo para tirar dúvidas comigo. 3. Exercícios elaborados por mim mesmo. 4. E minha garantia dupla, sendo elas a incondicional e a muito louca. E 5 lives diretamente comigo para tirar dúvidas, para aprender coisas legais e realmente vão te botar no caminho certo para falar inglês tão bem quanto eu falo português. Clique no botão agora mesmo e faça a sua matrícula. Não espere mais. Não deixe o tempo passar para depois não se arrepender de não ter começado hoje. Te vejo dentro do curso.